Início da década de 1990. O Piauí entra no cobiçado mercado internacional de frutas tropicais. A fazenda Canaã, em Teresina, é a pioneira na exportação de mangas para a Europa e Estados Unidos. Com área plantada de 200 hectares, a fazenda Canaã despachava contêineres com mangas colhidas em Teresina, em aviões e navios. Na Europa, a porta de entrada era o porto de Roterdã, na Holanda. E na América do Norte, a Flórida, nos Estados Unidos. Isso se referiu até ao mercado japonês. Significa dizer que a tendência da fruticultura piauiense é irreversível em termos de expansão de mercado? A tendência, nós temos 4 grandes projetos aqui no estado do Piauí, todos bem conduzidos, e outros menores que estão sendo, naturalmente, estão se agregando a um desses grandes projetos. Com isso, nós juntos, com certeza, cada dia mais nós ficamos mais unidos e sabedores que nós não somos competidores em si, aliados. Nós vamos fazer do Piauí o grande produtor de frutas do Nordeste do Brasil, e principalmente a manga, que é um sucesso já comprovado. Este é o pack house da fazenda Canaã. Pode embalar até 1 milhão de caixas de mangas por safra. Este ano, a fazenda recebe frutas do Piauí e até de empresas do Vale do Rio São Francisco, dos municípios de Petrolina, em Pernambuco, e de Juazeiro, na Bahia. São 300 operários envolvidos diretamente na colheita e tratamento das mangas. Os cuidados com o estado sanitário dos frutos começam na recepção. Técnicos do Ministério da Agricultura analisam amostras e verificam a existência de algum sinal do ataque da mosca das frutas, a praga que sofre um combate permanente. É que pode inviabilizar a entrada da manga brasileira no mercado norte-americano. O Brasil tem um acordo com os Estados Unidos no que tange à exportação de frutas, especialmente a manga, porque a manga é o hospedeiro da mosca das frutas de espécies não existentes nos Estados Unidos, ou seja, espécies quarentenárias nos Estados Unidos. Aqui é só o começo do rigoroso monitoramento da mosca das frutas. Antes da liberação para o mercado internacional, as frutas são submetidas a um tratamento exigido pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. Aqui começa a fase mais importante no beneficiamento das frutas exportadas para os Estados Unidos. É o tratamento hidrotérmico. E tudo é acompanhado de perto por técnicos do governo norte-americano. As mangas passam de 75 a 90 minutos mergulhadas nestes tanques com água a uma temperatura de 46 graus. Cumpridas todas as etapas, a manga está pronta para formar os contêineres. Com o lacre da Inspeção Federal e o aval dos técnicos do governo americano, a carga está liberada para o embarque no porto de Fortaleza, no Ceará. E se depender da qualidade, o consumidor nos Estados Unidos já aprovou a manga do Piauí. Eu acho que para eles é um prazer gastar um pouco dos dólares comprando fruta de qualidade. E o sabor? Sim, o sabor está muito gostoso também. Eu comi uma hoje de manhã, antes de vir para cá. Mas a experiência de produção de mangas em Teresina para o mercado internacional fracassou. O deputado Júlio César Lima foi o pioneiro do negócio e explica as razões do fracasso na atividade. Plantamos sem ter nenhum conhecimento técnico. Não tinha pesquisa, como até hoje não tem, uma pesquisa que dê confiança a qualquer produtor, e nós fomos plantando, entusiasmados pelo resultado. Começamos em 91 exportar, fizemos a primeira exportação para a Europa, e cada ano que passava, mais a gente se entusiasmava pelos números que nos passava do valor da manga, lá de Petrolina, o valor da manga lá na Europa, e depois derivamos para os Estados Unidos. Exportamos durante 10 anos, mas sempre, todo ano, com alguns problemas de ordem técnica. A manga não poderia ser produzida aqui. Por quê? Porque aqui chove acima de 1000 milímetros. A manga precisa de muita água, 200 litros ou 300 litros por planta, todo dia, mas no caule, não nas folhas.
Por quê? Porque ensejava o aparecimento de doenças fúngicas. Você sabe muito bem que é agrônomo o que eu estou falando, e os agrônomos também têm. E a antracnose, que era a doença mais presente na manga com excesso de umidade, às vezes perecia a manga antes do tempo. A gente colhia a manga, aparentemente de boa qualidade, e ela tinha uma vida pequena, porque a manga tem que ter, no mínimo, 30 dias de prateleira entre a colheita e o consumo, e ela não tinha. Perdemos muitas mangas, muitos carregamentos, tivemos muito prejuízo, tivemos problemas de nacionalizar aquela venda que era feita em consignação, tivemos problemas com o Banco Central, que às vezes ele ficava achando que a gente vendia e deixava os dólares por lá, que nunca aconteceu, e tivemos que parar. Fomos o primeiro a começar e o último a terminar. Em cima do nosso exemplo, vários produtores. Teve a Mangal, teve aqui o João de Deus, a Frutan e outros produtores menores daqui, de Caxias, do Vale do Gurgueia e de vários lá da cidade de Angical, vários municípios do Piauí. Nenhum foi para frente, por falta absoluta de pesquisa e de condições. Este é o pomar de mangueiras da fazenda Frutan, no município de José de Freitas. Plantas velhas, atacadas por cupins, porte elevado pelo crescimento desordenado após a crise no mercado internacional da manga produzida na região de Teresina. A fazenda Frutan já foi modelo no estado na produção e exportação de frutas. Esta fazenda em Teresina chegou a ter certificação internacional e já foi referência na exportação de mangas para os Estados Unidos e para a Europa. Hoje está difícil manter o que restou do pomar. O agrônomo Lívio Moura ainda continua na fazenda tentando obter do pomar ainda frutos para o mercado interno. O que aconteceu com a manga aqui na região, doutor Lívio? A manga na nossa região de Teresina tem as dificuldades das condições climáticas, ele volta. O nosso clima é bastante úmido, certo? E isso dificulta um pouco a floração da manga. Tá? Além da dificultar a floração, você tem uns problemas fitossanitários que são maiores aqui do que comparados com a região do Vale de São Francisco, quando você tem menos chuva, baixa precipitação, temperaturas menos elevadas em alguns meses do ano na hora do período da produção da manga. Então isso favorece um pouco a produção de manga em detrimento da nossa produção. E hoje, com esse pomar assim, bastante crescido, como é que essas plantas ainda produzem? Essas plantas ainda produzem. Nós estamos fazendo já há 3 anos a renovação de copa, né, como dá para perceber aqui na frente, né? Você faz uma poda drástica, né, quando você elimina os galhos mais altos, como você está vendo essas plantas aqui na lateral, e ocorre a brotação nova dessa nova planta, que você vai, daqui a 2 anos, retirar essa outra planta e passar a produzir nessa aqui. Quer dizer, uma outra copa que surge. Uma outra planta, copa, né? uma nova copa para a produção, porque o pomar ficou muito alto, muito grande, né? Houve estolhamento em função do período e da idade mesmo da planta. Esse pomar já está com 24 anos de idade. Então, ou a gente faz essa atividade ou nós vamos perder o pomar. Por quê? Porque essas plantas daqui a pouco começam a ocorrer quebras, né? Vai ter rachadura, tem vento, tem chuva e termina quebrando e vão perder essa planta. Então, a única solução que nós temos é fazer uma cepa drástica e voltar à produção dessa planta com 2, 3 anos de idade. O agrônomo Lívio Moura explica como pretende recuperar a produção de mangas na fazenda. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa poda de renovação de copa, é viável, já foi provado em todos os lugares do mundo que foi feito. E acredito que dentro de 2 anos, essa planta aqui já começa a produzir, essa aqui vai estar com porte reduzido, e esse manejo vai nos permitir produzir durante alguns anos. Agora, esse não foi o problema que atingiu só a Frutan, atingiu todas indistintamente. Isso, toda a área de produção de Teresina, a gente tinha próxima a Teresina algo em torno de 1.000 hectares de manga, que nenhuma das fazendas mais estão abertas. A maioria já fecharam as portas desde 2002 e restou a gente ainda com uma área grande, relativamente grande. Estamos ainda com uns 12 mil plantas, mas já tivemos na fazenda 35 mil pés de mangas. Fizemos a opção de redução da área de manga e a opção de colocar limão no lugar. Outra saída para revitalizar a fruticultura na fazenda foi retomar a produção de limão, que no passado
chegou a ser exportado para países da Comunidade Europeia. Hoje, o foco é o mercado interno. Essa é uma área das mais novas renovadas, que está fazendo 4 anos de idade agora em junho, que já estamos colhendo desde o ano passado. Esse ano já promete, porque o porte já está adiantado, os tratos bem compatíveis com a idade, né? E a produção que a gente está esperando poderia ser melhor, porque falta ainda alguns investimentos mais, mas já está mostrando uma boa produtividade e acreditamos que a gente vai conseguir salvar as áreas de limão e a cultura de limão no Piauí. Médico e empresário, José Alberto Paz também investiu na produção de mangas para exportação na região de Teresina na década de 1990. Hoje, ele aponta os motivos para a crise no setor. Começa com problema de produção. A parada de exportação tem muito a ver com o mercado, com o dólar, que diz a moeda americana que norteia a exportação, que saiu de um patamar de R$ 3,80 por $1 para R$ 1,60, enquanto os custos aumentavam exponencialmente. O custo do adubo, do defensivo, de tudo aumentou no Brasil. E o preço no mercado externo praticamente ficou o mesmo que era em dólar, diferente do que aconteceu com alguns outros produtos, como alguns grãos que subiram em dólar. Enfim, esse é um problema. Mas restaria o resto ao mercado interno. O problema, quando a gente compara a região de Teresina com a região de Petrolina, Juazeiro, lá na Bahia, sem dúvida eles têm vantagem comparativa para o processo de produção. Isso passa pela floração e, em parte, pela qualidade da flor durante algum tempo. O maior indutor e o melhor indutor floral é o frio. E o mercado internacional, por que deixou de ser atraente? Por isso, porque o preço da fruta em dólar praticamente, ou em euro, praticamente se manteve o mesmo. E a relação real dólar ou euro, o real ficou uma moeda muito forte. E os custos aqui para a produção e para a exportação se elevaram, porque o mercado consumidor aumentou por aqui, quer dizer, e por isso todos os preços que são adjutórios desse processo também aumentaram. Então ficou uma coisa impossível de ser resolvida. O senhor participou de um empreendimento modelo na fruticultura tropical nordestina. O senhor voltaria a produzir mangas da forma como foi idealizada na década de 1990? As condições atuais que nós temos não tem condição de se pensar nesse aspecto. Há mais de 10 anos, a Embrapa, no Piauí, desenvolve estudos com o desenvolvimento das mangueiras. Neste campo experimental, em Teresina, existem mais de 20 materiais, das variedades mais consumidas no mundo. A ideia é desenvolver um material apropriado para o clima e o solo do Piauí. Hoje, o trabalho é coordenado pelo pesquisador Lúcio Flávio Vasconcelos. Doutor Lúcio, o que pode acontecer com a manga para que ela volte a se desenvolver no estado do Piauí em condições de competitividade? O que aconteceu com a lavoura? Olha, a gente hoje percebe que a manga, né, que foi introduzida e que hoje é utilizada, né, basicamente no mercado internacional, que é a variedade tomiática, ela requer de condições climáticas, né, bem específicas, né, principalmente temperatura noturna. Então, para ela ter uma boa floração, ela requer temperaturas noturnas abaixo de 20 graus. E aqui nas nossas condições nós temos praticamente uma faixa muito estreita, né, que permite essa condição de temperatura. E às vezes tem anos que você às vezes não consegue. Então fica muito difícil a produção, né, devido a essas condições que a variedade já desenvolvida em condições subtropicais, enquanto as nossas variedades aqui locais, tipo a rosa, ela já não tem esse problema, certo? Então, para produzir essas variedades americanas, tem se utilizar, né, reguladores de crescimento, para você conseguir paralisar o crescimento dessa manga, e depois contar com a ajuda da temperatura, né? Você conseguir que na época da floração, da indução floral, que a temperatura noturna, né, esteja aí por volta de 20, abaixo de 20, 19 graus. Agora os produtores alegam que também há uma ocorrência muito grande de doenças causadas por fungos. Isso também é um fator limitante?
Isso seria um fator mais, digamos assim, na parte de comercialização, que às vezes você pode ter, né, seu produto rejeitado devido à alta carga de fungos, né, de problema fitossanitário. Você pode também ter uma redução, digamos assim, na frutificação devido na época da floração, uma alta umidade dual, então chuvas, né, pode também reduzir essa floração, né, você ter perdas na floração devido a problemas de fungos, né, contaminação por fungos. A Embrapa tem explicações para o bom desempenho das mangueiras, não na região de Teresina, mas no sertão, no semiárido. No semiárido nós temos alguns fatores que ajudam bastante na produção da manga. Nós temos baixa precipitação pluviométrica, isso facilita um controle maior com o uso de irrigação, você tem um manejo mais fácil da planta com o uso da irrigação, você tem uma menor umidade relativa do ar, que redução também nos problemas de doenças. E além do mais, a gente tem também temperaturas mais amenas, noturnas, nas condições do semiárido. Então, com isso, você permite, com o uso da tecnologia já proporcionada pela Embrapa, né, você ter produções de frutas ao longo do ano. Hoje, no polo de Petrolina, você já consegue produzir frutas, né, escalonar essa produção ao longo do ano. E agora no Piauí há experiências até exitosas na região de São João do Piauí. Isso, na região do semiárido lá de São João do Piauí, nós já temos também, né, produtores que já produzem, né, com bastante eficiência as mangas, né, tomiáticas e palma, né, que são variedades americanas que têm, digamos assim, uma adaptação aqui para essas condições mais úmidas, tipo Teresina e também mais quentes, já mais uma questão já mais difícil de você fazer o manejo dessas plantas.